paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez, irmãos, estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com os nossos amados irmãos que estão aí do outro lado, neste momento, para que possamos refletir um pouco nesta palavra maravilhosa, a qual se encontra no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 2, para a honra e glória do Senhor, o nosso Deus. Amém? Vamos fazer a leitura, irmãos, para que possamos falar um pouco da palavra de Deus e que possamos refletir neste momento, para que possamos aprender, para que possamos estar sempre ligados na chamada do Senhor em nossas vidas. Amém? Livro de Jonas, capítulo de número 2, a palavra de Deus diz: Então Jonas, do ventre do grande peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois ele me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Olha só, irmãos, que palavra maravilhosa, a qual se encontra nessa história do profeta Jonas, na qual entregou a sua vida, irmãos, de início à desobediência à palavra de Deus e à desobediência à sua chamada. Mas Deus é tão maravilhoso, né, irmãos, que Deus, Ele sempre nos concede uma segunda oportunidade. Eu sempre tenho comigo um ditado que diz: ainda que nós estamos respirando, há uma esperança. Enquanto nós estamos vivos, há uma segunda oportunidade. Há uma terceira oportunidade. Há uma chance para que possamos retornar aos propósitos do nosso Deus, na qual Ele mesmo criou, Ele mesmo fez na vida de cada um de nós. Amém? Existe aqui, irmãos, 3 pontos-chave neste versículo, ou seja, neste capítulo, na qual fizemos essa leitura inicial. A primeira vez, a palavra do Senhor diz que Jonas orou. E o Senhor, aleluia, ouviu a sua oração. Ele disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Mas quando ele olha para o clamor, a Bíblia diz que o Senhor respondeu. Jonas orou a Deus, Deus ouviu a oração. A Bíblia diz que quando Jonas, ele olhou aos céus e se entregou a clamar a Deus, Deus, ele lhe respondeu. Quando Jonas estava gritando na presença de Deus em desespero, a Bíblia diz que o Senhor somente ouviu, aleluia, o grito de Jonas, lá no profundo do oceano, na qual este mesmo capítulo diz que Jonas, testemunhando a sua viagem, ele diz que ele se acomodou nas profundezas dos oceanos, aonde ele foi lançado, aonde o peixe engoliu ali o seu corpo. A Bíblia diz que ele foi até o fundamento das montanhas. Imagine a distância e a profundidade que Deus permitiu que Jonas fosse, né? No meio daquele mar. Muitas das vezes em nossa vida, irmãos, nós oramos a Deus, mas não oramos com tanta fé. Muitas das vezes buscamos a Deus, mas não buscamos a Deus com alegria.
O Senhor só fica nos observando. O Senhor só fica olhando as nossas palavras e percorrendo o nosso coração para decifrar o verdadeiro propósito da nossa oração. Jonas, ele ora a Deus porque ele estava no ventre do grande peixe. Muitos dizem que era uma baleia, né? Mas a Bíblia diz que era um grande peixe. Ninguém sabe a espécie desse peixe. Muitos estudiosos, como Platão, ele cita que seria aquele grande peixe pré-histórico chamado megalodonte, porque é o único peixe que tem ali um espaço, né, para abrigar um ser humano com uma bolsa de ar para que ele pudesse respirar, para que ele pudesse ali estar sempre em vida. E a Bíblia diz que ele não só estava em vida lá dentro, como também clamava a Deus, como também orava a Deus. Eu creio que ali, irmãos, ele fez a oração mais poderosa da tua vida, pois estava à beira da morte. Quem já passou, irmãos, pela beira da morte sabe que no momento em que estamos no verdadeiro perigo das nossas vidas, a primeira palavra que nós buscamos é: meu Deus, me ajuda, meu Deus, me socorre, meu Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Você pode ver, irmãos, que até as pessoas que não acreditam no Senhor, até pessoas que não crê no Deus Todo-Poderoso, a pessoa pode ser ateu. Quando vem um momento de perigo, ou seja, quando está à beira da morte, a primeira palavra que ela lembra em clamar é: Deus, me ajuda, Deus, me socorre, Deus, eu preciso do Teu auxílio. Aleluia, Jesus. E muitos irmãos confessam a Deus neste momento mesmo, na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da dificuldade. Este vídeo, irmãos, eu já denomino, ou seja, já coloco um nome nele dizendo: pelo amor ou pela dor. Muitos de nós, irmãos, somos chamados para fazer as coisas de Deus. Muitos de nós somos chamados para fazer a obra de Deus. E muitos obreiros, muitos pastores, muitos diáconos, cooperadores, evangelistas, fazem a obra de Deus de coração, fazem a obra de Deus com a total esperança na vitória no Senhor, de bom grado. Ele se põe a fazer a obra do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Jonas, depois de ter passado todo esse sofrimento, o Senhor disse para ele, nesse mesmo texto: dispõe-te e vai agora à cidade de Nínive. Olha só, irmãos, o mistério dessa palavra. Primeiro o Senhor chama Jonas pelo amor: Jonas, meu filho, vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela. Um chamado amoroso na vida de Jonas. Jonas, não obedecendo, todo mundo conhece a história, começa a descer para baixo, irmãos, porque todos que desobedecem à voz de Deus só desce para baixo. A Bíblia diz que Jonas desceu para o porto, subiu no navio, desceu para a profundeza do oceano, até os fundamentos das montanhas. Que lugar é esse, irmãos? Que às vezes nem um aparelho, consegue chegar lá, mas Deus mandou ali esse profeta, e só Deus sabe aonde ele percorreu em meio àquele oceano. Só Deus conhece a trajetória de Jonas. Nem Jonas mesmo consegue decifrar os lugares que o Senhor o levou. Nem ele mesmo consegue decifrar os lugares que o Senhor guardou ele e denominou ali uma proteção. Porque Jonas, ele ficou seguro nas profundezas do oceano e seguro debaixo das potentes mãos do Senhor. Porque Deus é misericordioso, irmãos. Deus é maravilhoso. Às vezes nós negamos a chamada do Senhor e mesmo assim o Senhor nos guarda. Às vezes
negamos a ordem de Deus, mas mesmo assim o Senhor nos livra. Às vezes, negamos ao Senhor com as nossas palavras, com as nossas ações, e mesmo assim Deus está protegendo a nossa vida, protegendo a nossa casa e protegendo a nossa família, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus, Ele é todo poderoso, é um Deus de justiça, mas quando o seu filho, ele está necessitado ali de uma proteção, necessitado dele, o Senhor se levanta para acudir, para assim estender as mãos e proteger a nossa vida, né, irmãos? A Bíblia diz que Jonas ora, aleluia, e o Senhor ouve a sua oração. Jonas grita e o Senhor ouve a sua oração, mas somente quando ele clama, diz a palavra, no capítulo 2, versículo 2, aonde ele diz, irmãos, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Você pode ver, irmãos, que somente na hora que Jonas clamou, somente na hora que Jonas entregou todo o seu coração ali a clamar a Deus e se dispôs a clamar ao Senhor, Deus, ele respondeu o clamor de Jonas. E Deus, ele abençoou a Jonas e lhe concedeu uma segunda chance. Mas a pergunta, meus queridos, é essa a qual eu te faço. Nesta noite, já é madrugada, daqui a pouco vamos orar a Deus, mas eu te faço uma pergunta em meio a esta palavra. Será que Jonas tinha que passar todos esses problemas? Será que Jonas tinha que passar todo esse sofrimento? Se Jonas obedecesse a palavra do Senhor na primeira instância, irmãos, seria uma grande vitória, uma grande bênção sobre a vida dele. Mas pastor, teve vitória? Sim, teve vitória. Mas tem vitórias, irmãos, em nossa vida que são conquistadas com batalhas, que são conquistadas com verdadeiras batalhas em nossa vida, né? Tudo por causa da desobediência, tudo por causa de não obedecer à voz do Senhor. A vida desse profeta, irmãos, é um ensinamento para as nossas vidas nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje muitos estão negando a chamada do Senhor. Muitos estão correndo do Senhor. Muitos o Senhor está ordenando para ir para Nínive e muitos estão indo para Tarsis. Lembra dos discípulos quando estava aos pés do Senhor Jesus e o Senhor estava pregando? Nos evangelhos essa história é muito citada, aonde Jesus despede os discípulos e diga, atravessem do outro lado. E os discípulos entraram no barquinho. A Bíblia diz que Jesus, ele ficou apregoando a palavra de Deus ali. A Bíblia diz, irmãos, que era tardezinha, quando Jesus despediu os discípulos para ir para outra banda. A linha que eles eram para seguir, irmãos, era ir para Betsaida. E os discípulos resolveram ir para Cafarnaum. Ou seja, a ordem de Jesus é para que eles fossem para Betsaida. Mas eles resolveram do nada ir para Cafarnaum. E a Bíblia diz, irmãos, que se levantou um grande vento contrário sobre eles. Tudo porque não obedeceu à voz do Senhor. Jesus disse, vai para Betsaida. Foram para Cafarnaum. O vento se levantou forte e a Bíblia diz, irmãos, que o barco era açoitado pelas ondas e estava quase se quebrando ao meio. Você pode ver, irmãos, que na palavra do Senhor a Bíblia diz que Jesus se retira à tardezinha e vai para o monte orar. E vai para o monte se fortalecer. E quando estava na hora nona, ou seja, na nona vigília já, o barco estava açoitado pelas ondas lá no mar da Galileia, que era um grande lago, todo mundo conhece. E a Bíblia relata que Jesus, ele foi andando por cima das águas para socorrer aqueles discípulos que estavam ali. Eles estavam clamando, eles estavam buscando, porque o barco estava quase se quebrando ao meio. Se colocarmos, irmãos,
em revelação a esta palavra, nós vamos ver que o Senhor despediu dos discípulos, era tardezinha, ou seja, na hora sexta. E eles foram encontrados pelo Senhor, que foi andando sobre as águas, na hora nona. Ou seja, quantas e quantas horas eles ficaram ali lutando e pelejando contra aquele vento contrário e contra aquelas ondas que açoitavam o barco. Sabe o que é açoitava, irmãos? É bater tão forte no barco que as ripas, as tábuas daquele barco começaram a se rachar no meio e as águas começaram a adentrar dentro daquele barco. Mas Jesus veio andando sobre as águas. Jesus veio caminhando sobre as águas, diz a palavra de Deus. E os discípulos atemorizados começaram a gritar, olha, já não chega a tempestade, irmãos. Já não chega as ondas batendo naquele barco forte. Eles ainda começam a se deparar com uma visão de um homem com o seu rosto brilhando naquelas águas, caminhando por cima das águas. A Bíblia diz que eles começaram a gritar. Sabe por que começaram a gritar, irmãos? Porque estavam com medo, porque estavam apavorados, porque estavam aflitos. Pensaram que era um fantasma, pensaram que era um espírito que estava ali para afundar aquele barco e lançá-los sobre a morte. Mas Jesus lançou uma palavra e disse: acalma o coração de vocês, meus filhos. Aleluia, sou eu, Jesus. Olha que bênção do Senhor, né? E a Bíblia diz que ali Pedro disse: se é o Senhor, mande que eu vá e ter contigo. Todo mundo conhece a história. Pedro se lançou sobre aquelas águas e foi ter com Jesus. Mas eles estavam sofrendo ali, irmãos, açoitado pelas ondas, açoitado por aquele vento contrário, porque não obedeceram a Jesus. Em vez de ir para Betsaida, foram para Cafarnaum. A mesma história aconteceu com o apóstolo, ou seja, com o profeta Jonas, que estava ali distraído em seu ministério e disse: quer saber, eu vou pelo lado contrário. E o mesmo forte vento soprou contra o barco que Jonas estava. Eu venho te dizer, irmãos, neste momento, do fundo do meu coração, não abandone a chamada de Deus, não abandone o propósito de Deus na tua vida, não abandone o teu ministério, porque ventos contrários se levantarão. Mas pastor, o que é isso? É a natureza da vida com o Senhor. É a natureza da vida com Deus. Todos aqueles que abandonaram a Deus nesta palavra sofreram. Todos aqueles que deixaram de servir a Deus dentro desta palavra passaram por grandes tribulações. Aleluia! Começando de Adão no Éden, e foi se seguindo, e quando nós chegarmos lá no final do Apocalipse, irmãos, ainda o ser humano estará à contramão de Deus, porque nós, irmãos, somos pessoas corrompidas, mas o Espírito Santo está tocando o meu coração e dizer para você aí: não abandone a chamada de Deus na tua vida. Existe um ditado antigo que sempre dizia os nossos avós, sempre dizia as pessoas mais velhas, porque nós devemos ser aconselhados pelos mais velhos, diz a palavra de Deus. Aleluia! E ele dizia: se você não for pelo amor, você vai pela dor. Se você não for pelo amor de Deus, você vai pela dor. Não é que Deus vai colocar a dor na tua vida. Não é que Deus quer o seu mal. Não é que Deus ele quer que aconteça coisas ruins com você. É que nós mesmos procuramos as nossas próprias tempestades. É que nós mesmos, às vezes, em nossa vida, procuramos os nossos próprios problemas e tribulações. Mas nesse momento eu trago um conselho para você: esteja na presença de Deus. Não deixe esse Deus por nada. Não deixe Jesus por nada.
atenda a chamada na tua vida. Mas pastor, eu fui chamado para estar sentado ouvindo a palavra de Deus. Então ouça a palavra de Deus. Então busque a palavra do Senhor. Você é o responsável de levar a tua família para Deus. Você é o responsável de levar a tua casa para a presença de Deus. Amém? Então fique com essa palavra. Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Todas as áreas da tua vida venha a ser alcançada nesse momento, através da palavra de Deus que nos diz que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Não faltará o nosso alimento cotidiano, não faltará a proteção de Deus sobre a nossa vida, não faltará a proteção de Deus sobre a nossa família. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, meus queridos? Fique na paz do Senhor. Que Deus venha abençoar a tua vida através dessa mensagem, porque o nosso propósito é levar a poderosa e a semente do Senhor para a tua vida e para a tua casa. Desejo que as bênçãos do Senhor venham sobre você, sobre o teu ministério, sobre a tua vida, sobre toda a tua família, e você seja uma pessoa mais do que feliz, ou seja, bem-aventurado nesta terra. Toda a tua família venha receber uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Monte Manaim, Votuporanga, São Paulo, e estamos aqui fazendo a obra do Senhor dia após dia. Coloque a cada um de nós em vossas orações, coloque a cada um de nós nas vossas petições, e adorem ao Senhor em todo o tempo, irmãos, porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Amém? Dê um like aqui neste canal, abençoe este canal, irmãos, com o compartilhamento, com a sua visão sobre esta mensagem. Que Deus, através dessa palavra, venha proteger a tua casa, proteger a tua vida e lançar sobre o teu ministério a autoridade necessária para que você possa estar sempre na presença do nosso Deus. Amém? Aqui é o seu amigo, pastor Márcio Trindade, levando para você a palavra do Senhor. Deus abençoe a tua família, a paz do Senhor Jesus. Um forte abraço para todos, em nome de Jesus, a paz do Senhor.